momento eu peço concentração total de você, da sua família, que realmente você possa prestar um culto ao Senhor aonde você está agora. A palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Nos dias que nós estamos vivendo, nós ouvimos falar de pandemias, de mortes, de catástrofes, e as pessoas começam a comentar nas redes sociais: é o fim dos tempos, é o Apocalipse, é o cumprimento das palavras de Deus ali, escritas no Apocalipse. Mas eu também quero ficar hoje, na abertura deste culto, com a palavra do profeta Joel, que foi corroborada pelo apóstolo Pedro, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. A Bíblia não fala que seria no lugar, fala que seria sobre pessoas. Então eu quero começar esse culto ministrando sobre o teu coração, que o Senhor vai ser derramado hoje sobre a tua casa, sobre o coração dos teus filhos, sobre o coração da tua esposa. Nós começamos este culto com o nosso lema: cada casa uma igreja, cada pai um sacerdote, cada filho um discípulo, e Toledo se enchendo da glória do Senhor Jesus. Feche teus olhos onde você está agora, medite no que Deus tem para você essa noite. A torneira do céu não está fechada, ao contrário, ela está mais aberta do que nunca, para derramar paz, derramar força, derramar renovo essa noite sobre a tua vida. Pai, nós damos abertura a essa noite de celebração ao Senhor. Senhor, nós pedimos neste momento que o Senhor visite cada casa, cada filho, cada pai, cada mãe, Senhor, cada um dos profissionais de saúde que estão trabalhando cada dia no combate ao coronavírus, papai. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que tudo está no controle do Senhor, que mesmo que muitas vezes as circunstâncias batem no nosso coração, trazendo tristeza, trazendo dúvidas, trazendo insegurança, nós preferimos ficar com a Sua palavra, Senhor. Não temas, crê somente, esforça-te, tem de bom ânimo, eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. Senhor, nós queremos ministrar aqui nessa abertura de culto que está sendo realizado na casa dos teus filhos, que o teu Espírito Santo visite cada coração agora, que aonde houver um coração quebrantado, que aonde houver um coração contrito, que este coração possa ser tocado, incendiado, renovado pela tua presença. Pai, obrigado por esse dia. Nós começamos esse culto dizendo: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, feliz é a casa cujo Deus é o Senhor. E nós queremos render este culto ao Senhor, em nome de Jesus, amém. E vamos neste momento celebrar, entrar na presença do Senhor com cânticos. Louvemos ao Senhor. Aleluia.
Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Juntos com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem.
olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos amar, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos amar, então vem. A presença de Deus é tremendamente maravilhosa e impactante. Seja embaixo de um pé de árvore, seja no alpendre de uma casa, na recâmara de um quarto ou em uma casa luxuosa. Mas se nós estivermos na presença de Deus, é céu para mim. Onde nós estivermos reunidos na presença do Senhor, esse tempo é um tempo de nós desfrutarmos do céu na terra. Eu adentro à sua casa, adentro ao local aonde você está neste momento, com a mais calorosa e maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Nós estamos nesta noite de domingo adorando o nome do Senhor nosso Deus, juntamente com o ministério de louvor dessa casa, juntamente com o pastor Douglas, e nós temos um exército de homens e mulheres que são compromissados com a oração, neste momento, orando, intercedendo, nos acobertando em oração, para que esse tempo que assola não somente a nossa cidade, não somente a nossa nação, mas o mundo como um todo, que esse momento seja amenizado e que a mão do Todo-Poderoso esteja sobre a vida de todos nós e que Ele nos dê o livramento. Eu convido você, juntamente comigo, aí na sua casa, onde você estiver, a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 1. Eu estarei lendo alguns versículos bíblicos alternados, mas eu inicio lendo o primeiro versículo do livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. Diz assim a palavra de Deus: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-no em todo o vale, acamparam-se e prepararam-se para a guerra. Eu vou pedir para você, para fechar os teus olhos e nós orarmos ao Senhor. Pai de infinita misericórdia e Deus de amor, Tu és tremendamente fiel e maravilhoso. Tu és Deus que não desampara, Tu és Deus que não abandona, Tu és Deus que não decepciona. Tu és minucioso nos detalhes, riquissimamente, ó Senhor Deus, para particularizar com cada um de nós. E nesse tempo, mais do que em todos os tempos, nós clamamos as suas infinitas misericórdias sobre o teu povo, desde agora e para todo sempre. Fala conosco, porque com o coração aflito, muitos que nos ouvem, com o coração apertado, carecendo de uma palavra do Senhor, nós conclamamos ao Senhor Espírito Santo, nos socorre neste momento, para que essa palavra seja martelo que esmiuça a penha, que essa palavra alcance os corações e traga ânimo, fortalecimento, encorajamento, mas também, ó Senhor Deus, aonde for preciso, admoeste, exorte, mas que também anime os corações, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em que nós oramos. Nós atravessamos a geração
que nós estamos vivenciando atravessa pela primeira vez uma experiência única da qual nós não presenciamos. E às vezes ficamos atônitos, desapercebidos pelo que está acontecendo no plano físico e no plano espiritual. Há de saber e há de convir comigo que nós, pastores espalhados pelos 4 cantos da terra, ministramos e temos pregado com alta voz, anunciando que nós estamos inseridos em um campo de batalha. E segundo a palavra do apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 6, ele nos ensina de forma metódica, dizendo que essa batalha não se trava no campo físico, mas sim nas dimensões espirituais. Porque o adversário que nós estamos enfrentando, além de ser um adversário invisível, é um adversário espiritual. Então, apercebidos do momento em que vivemos, nós queremos nessa noite refletirmos sobre a doce voz do nome do nosso Deus. A doce voz, as palavras do nosso Deus aos nossos corações. E para isso eu cito como exemplo a passagem de um menino por nome Samuel, que foi direcionado por Deus na vida dos seus pais, para estar sendo ensinado, instruído nas palavras do Senhor, na lei do Senhor, pelo sacerdote Eli. Em uma noite de sono, em uma madrugada, em um amanhecer de um dia, ele acorda ouvindo chamar o seu nome. E a palavra de Deus nos diz mais ou menos assim, que a voz de Deus ecoou dizendo no silêncio daquela madrugada: Samuel, Samuel. E Samuel acorda. E como ainda o texto diz que ainda não se era comum ouvir a voz de Deus, ele corre para o sacerdote Eli e ele diz: Eli, aqui está o teu servo, Senhor, fala comigo. E então o sacerdote Eli acorda com as palavras de Samuel e diz para Samuel: volta a deitar, não me incomode, eu não falei contigo. E por 3 vezes isso acontece. E na terceira vez que Samuel, o que veio a ser sacerdote na nação de Israel, profeta, Samuel ele procura o sacerdote Eli. E Eli então entende que Deus estava falando com Samuel. E aí Eli diz para Samuel: quando você ouvir a voz, a próxima vez que você ouvir, então você não vai correr para mim, você não vai vir falar comigo, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E a Bíblia nos conta que aquela madrugada foi madrugada de revelações. Aquela madrugada foi madrugada onde o céu desceu na terra e o futuro se tornou presente, porque Deus desvendou o profundo e o escondido para um jovem que se atreveu, por ensinamento do seu mestre, a dar ouvido, a ouvir e dar ouvido à voz de Deus. E é nesse prisma, é nesse parâmetro, é nessa visão que eu volto para o texto em que eu vos li, dizendo que chegou um momento na nação de Israel que a guerra foi deflagrada. E o inimigo era visível, palpável. Os inimigos eram os filisteus. Os filisteus se reuniram e se acamparam, congregaram para guerrear contra Israel. Então todo jovem forte, vigoroso, todo jovem guerreiro foi convocado. Da casa de Jessé foram convocados os irmãos de Davi. Davi não era guerreiro, Davi não era soldado, Davi era um pastor de ovelhas. E agora, menino, tenro em idade, e agora todo o exército de Israel vai se acampar, porque está prestes a deflagrar-se a guerra entre os filisteus e os filhos de Deus, entre os adversários e os filhos de Deus, a nação de Israel. E é nesse momento então que nós estamos vivenciando, contemporaneizando essa palavra, dizendo que em momento de guerra, em momento de adversidade, no decorrer da nossa caminhada, nós somos assolados por todo tipo de vozes.
E há uma necessidade no nosso coração, pai, mãe, povo de Deus, surge uma necessidade no nosso coração, de nós discernirmos quais são as vozes que nós estamos ouvindo, quais são as vozes que nós precisamos dar ouvido e dar crédito, porque nem tudo que está passando, chegando aos nossos ouvidos, passando à nossa mente, nem tudo vem de Deus. Entre a terra e o céu existe uma batalha espiritual, como eu disse de início, que o nosso apóstolo Paulo, e para poder fazer, para parafrasear com este meu contexto, eu cito o apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, no capítulo 4 da primeira carta a Timóteo, versículo 1 e 2, onde ele diz assim: olha, preste atenção, mas o Espírito expressamente diz, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos, escuta, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, ensinamentos, não de sacerdote, não de Deus, não de homens, mas de demônios. E ainda ele continua dizendo: olha, Timóteo, sabe por quê? Pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, a mente, vozes que ecoam na mente das pessoas com a finalidade de convencer-nos de que nós não somos capazes, de desmotivar-nos, de atacar toda a resistência emocional dos nossos corações, para que nós possamos dar ouvido a essas vozes e não ouvirmos a voz de Deus, ou não darmos crédito para aquilo que Deus tem falado conosco. Então eu vou abordar esse texto no capítulo 17, e eu vou dividir da seguinte forma: Samuel capítulo 17, do versículo 4 ao versículo 11, eu leio para você, versículo 4: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, todo o exército dos filisteus acampado. De um lado os filisteus, de outro lado, pastor Douglas, todo o exército de Israel, guerra de trincheira, furaram as trincheiras, entraram dentro, se protegeram, e agora vai se dar um embate, e é nesse momento que vai dar-se um embate, que um homem guerreiro, cujo nome era Golias, da terra de Gate, da altura de mais ou menos quase 3 metros de altura, e trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de um tecelão, e a borda da sua lança 600 ciclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. Parou diante das tropas de Israel e gritou dizendo: para que saiais, formando-se em linha de batalha. Não sou eu um homem filisteu, e vós servos de Saul? Olha o atrevimento de Golias. Ele diz assim: escolhei dentre vós um homem só, que desça contra mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos todos os filisteus servos dos judeus. Porém, se eu os vencer e os ferir, então vós sereis os nossos escravos. Ainda vou ler o 10 e o 11. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dizendo: dai-me um homem, se porventura houver, para que peleje comigo. Olhe que afronta. Aí no versículo de número 11, nós vamos receber, presenciar, contemplar o resultado da fala de Golias no exército de Israel. Olha o que aconteceu. Ouvindo o rei Saul e todo Israel as palavras de Golias, espantaram-se e temeram muito. É assim quando nós damos ouvido à voz do inimigo. Então eu vou dizer para você que eu preciso, você precisa, nós precisamos discernir e saber quando Deus está falando conosco e quando o adversário está falando conosco. A voz de Golias não vinha de Deus.
A voz de Golias é a voz do inimigo, é a voz que subestima quem você é, quem eu sou, quem nós somos, quem o povo de Deus é. Subestima quem o Deus de Israel é. Golias, ele está subestimando o Deus da nação de Israel, dizendo que não há dentre o povo de Deus um homem de coragem, um pai de família de coragem, um jovem de coragem. Saiu todo Israel e ficou temeroso. Golias já estava sobre uma sentença de Deus, porque nós ouvimos a promessa de Deus abençoando a Israel. Israel é terra abençoada. Pai, vira para o seu filho. Esposo, vira para a sua esposa aí na sua casa. Mulher, olhe para os seus filhos, para o seu marido e diga: nós somos nação eleita, sacerdócio real. Diga para os seus filhos: nós somos povo abençoado de Deus. Não se esqueça, homem de Deus, quem você é. Oh, aleluia! Nós somos descendência de Abraão. E quando Golias afrontou os guerreiros de Israel, ele não estava afrontando só Israel, ele estava afrontando o Deus de Israel. E todo o exército de Israel, Deus não encontrou ninguém que tivesse discernimento, que aquela voz não tinha parâmetro, não tinha base, não era para ser dado ouvida. Nem o rei foi capaz de dizer: não, Deus é conosco. Nessa hora, Deus é conosco. Deus é conosco. Longe dali, apacentando um grupo de ovelhas, um jovem que aprendeu a dar ouvido à voz de Deus. O pai Jessé o chama e diz para ele: olha, vai lá na guerra. Mas não é para guerrear. Tem pessoas que ainda não descobriram o teu potencial. Tem pessoas que às vezes convivem com você, comigo, conosco. A cidade de Toledo talvez ainda não se atenou para o potencial do povo de Deus. Tem guerreiro na nação, tem homem que mata urso e homem que mata leão na casa. E disse: leva pães, leva queijo, vai levar comida, vai presentear os capitães, vai alimentar os soldados. E lá vai Davi. E lá vai, eu vou dizer novamente, e lá vai Davi. O versículo 14 do capítulo 17 diz que Davi era o mais moço. O mais moço dos 3 maiores seguiram Saul para a batalha. E Davi fez uma oração. Ei! Parece que eu estou ouvindo Davi caminhando para o campo de batalha, dizendo: o que é, Senhor, que eu vou contemplar lá? O que eu vou enfrentar lá? Será que vai ter oportunidade para eu mostrar a minha destreza na funda? Será que lá eu vou poder ter uma oportunidade para mostrar que o Senhor é comigo? E quando ele chega lá, ele vê um monte de gente acovardada, escondida em trincheiras, um rei atônito atrás de um trono, escondido atrás de palavras de conselheiros medrosos, dizendo que não tem nada para fazer, porque certamente nós morreremos. E aí Davi olha para um lado, olha para o outro e diz assim: permita-me olhar para o pastor Douglas nesse momento. Quem é esse incircunciso que afronta o Deus vivo de Israel? E neste momento Davi, então, os guerreiros deram ouvido à voz de Golias, o rei deu ouvido à voz de Golias. Sim, existem vozes na nossa vida que insistem em nos ameaçar. Eu fui ministrado por essa palavra há tempos atrás, e o meu coração, ele jubilou-se na presença de Deus. E nesse tempo de tribulações que vivemos, é um tempo de nós aprendermos a discernir a voz de Deus. E é por isso que eu trago essa reflexão. E nesse momento então, Davi, não foi os guerreiros que Deus encontrou. Deus encontrou um menino que apacentava ovelhas, e o desafio foi feito. Essas vozes precisam ser silenciadas. Essa voz de quem olha para você e diz que você não é homem, que você não é capaz,
que você não consegue, que você nunca vai ser feliz, que você não tem capacidade, que você precisa se esconder, amedrontado, não só do coronavírus, mas de todas as instâncias de projeto da tua vida. Essa voz não vem do céu, essa voz não vem de Deus, a voz que vem de Deus é essa: tudo é possível aquele que crê. Se você crê, vai ver a glória de Deus. Oh, aleluia! E então, faz uma ideia: se naquele dia Davi tivesse dado ouvido à voz de Golias, ele teria se escondido atrás das trincheiras, e a história da humanidade teria sido escrita diferente. A história da nação de Israel teria sido diferente. A voz de Golias é a voz do adversário, que subestima você. Você jovem, você menina, você menino, você homem, que entende que você faz parte do grupo dos covardes. Não, eu vou dizer, para poder avançar, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus, no qual nós, o povo de Deus, alvoraremos pendões de esperança, de alegria, de conquista. Então, neste momento, eu quero dizer que existem vozes que precisam ser silenciadas, vozes que nos afrontam. Precisamos dizer a essas vozes: chega, para, acabou aqui. Pessoas que se levantam usadas pelo diabo. Você se lembra de Jesus conversando com Pedro? Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, o que os homens dizem que eu sou? E aí Pedro olha e diz assim: tu és Jesus, o Filho de Deus. E aí o Senhor Jesus olha para Pedro e diz: dissestes bem, porque não revelastes nem a carne nem o sangue, mas ao meu Pai que está no céu. Passa um pouco, muda-se o cenário. Jesus está conversando com os discípulos novamente, e mais uma vez Pedro abre a boca, e Jesus está dizendo que ele vai caminhar para o cenário da cruz, e que o Filho do Homem vai ser entregue, e vai morrer, morte de escárnio. Pedro abre a boca, e diz: Jesus, o Senhor não, me perdoe, o Senhor não, Jesus, não vai não, Jesus. Nós não queremos que o Senhor sofre não. Na mesma hora Jesus olha para Pedro e diz assim: cala-te, Satanás. Pastor, mas não é o mesmo Pedro que estava falando até pouco tempo atrás, e que o Senhor Jesus disse que tu não revelaste a carne e o sangue? Falastes bem. É que tem momento que tem pessoas que eles falam e você ouve e diz: Deus está na palavra dessa pessoa, essa palavra de motivação, essa palavra vem do céu. Mas há momento que nós precisamos ouvir e discernirmos que o inimigo, o diabo, está por trás dessa situação. E agora, eu vou profetizar na sua vida, e eu convido você para profetizar na sua casa. Você, pai de família, ore comigo aí na sua casa, dizendo: chega, essas vozes têm que se calar. Essa voz do adversário que levanta, que não existe homem na casa, que não existe o povo de Deus na casa. A história de Toledo será mudada, a história da sua casa será mudada, a história da nação brasileira será mudada. Sabe como? Não com covardia, não com medo, não com temor, não. A história da humanidade será mudada com joelhos dobrados no chão, com bocas coladas na terra, dizendo: só o Senhor é Deus. Tu és o Deus da minha casa, tu és o Deus que me fortalece, tu és o Deus que já me deu vitória em todas as outras áreas. E dessa vez não será diferente. Por quê? Porque dentro do exército de Deus existem guerreiros. Porque todos os outros foram contaminados. Davi afrontou, Golias afrontou, mas Davi tinha no coração a certeza de que o Senhor é quem nos fortalece. Quais são os pensamentos que você tem alimentado? Quais são as vozes que você tem ouvido? Quais são os parâmetros que você tem mediado e definido a sua história? Tome posse hoje da tua vitória, pois o Senhor brada dizendo: essa batalha, eu prego para Toledo,
essa batalha é minha. Ei, eu prego para quem tem fé, para quem está em casa, para quem está na rua, para quem está no caminhão, para quem está assistindo na televisão, para quem está vendo no YouTube, para quem está assistindo no smartphone, para quem recebeu através de um aplicativo. Eu estou profetizando na tua vida. Se você crê, ouça a voz de Deus dizendo na tua história, na tua casa: essa batalha é minha. O Senhor se levanta na tua história. Essa voz não vem de Deus. Eu vou ler mais uma, me permita mais um instante. 1 Samuel capítulo 7, versículo 28 e 30. Davi, que chegou para entregar os queijos, olha o que ele ouve. Versículo 28 ao 30 de 1 Samuel 17. E ouvindo Eliabe, irmão mais velho de Davi falando com os homens, Eliabe ficou enfurecido de raiva contra Davi e disse: por que viestes aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do seu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi, escuta, os irmãos de Davi estavam lá. Quando viu Davi conversando e perguntando: vem cá, pastor Douglas, por favor, vem aqui ao meu lado. Davi está perguntando para os soldados, dizendo: quem que é esse incircunciso? Quem que é esse atrevido, que ainda não conhece o Deus de Israel? Aí, os irmãos de Davi presenciam, e o mais velho chega e diz: tira o soldado de cena, volta lá, senta lá, e diz agora para Davi: Davi, tu és mesmo soberbo, tu és mesmo petulante, tu és mesmo arrogante, tu és mesmo uma pessoazinha que se sente. O que você está fazendo aqui no meio dos guerreiros? Ei, ainda não sabem quem você é. Davi, ainda não descobriram quem você é. Você chegou nessa guerra como anônimo, mas amanhã todo Israel vai saber que você é matador de gigante. Talvez hoje na tua história, moça, talvez hoje na tua história, mulher, mãe, esposa, filho, marido, pai, trabalhador, talvez hoje na tua história você é um anônimo na empresa, um anônimo na família, um anônimo em Toledo, um anônimo na Suíça, um anônimo na Espanha, um anônimo aonde você estiver. Mas eu profetizo aqui, a tua história vai ser cantada pelos poetas, dizendo: aquele moço que passa por nós é um homem de Deus. Aleluia. Eliabe diz isso. Agora versículo 29, eu estou encerrando. Então disse Davi. A gente tem que dar uma resposta para quem fala demais. Mas sabe qual que é a melhor resposta? Família que me ouve, que me assiste, levitas e pastores que aqui estão, sabe qual que é a melhor resposta? Versículo 29 diz assim: então disse Davi: que fiz eu agora? Quer dizer, Davi está dizendo: você não cansa de me perseguir? Você não cansa de me subestimar? Você não cansa de pegar no meu pé? Você não vai desistir nunca de me subestimar? Aí a palavra diz assim: porventura não há razão para isso, você não tem motivo para isso. Versículo 30, olha o segredo: e desviou-se Davi para outro lugar, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Eliabe destila desdenho, desprezo, julgamento temerário contra Davi. Quem é Eliabe? Eliabe é o irmão mais velho. O que é que nós entendemos? Que existem vozes que não são do diabo, que é a voz de Golias. Existem vozes que são de pessoas que estão próximas de nós, às vezes dentro da nossa família. Você, mulher que deseja fazer algo, realizar algo, cursar uma faculdade, abrir uma empresa, começar a trabalhar, voltar a estudar, sonhar em ter mais um filho, ou a comprar a sua casa, ou comprar mais uma casa, ou mudar de carro, tomar uma decisão de realizar a obra do Senhor. Aí de repente chega alguém dentro da sua casa. Davi estava no momento sendo confrontado pelo irmão dele, alguém dentro da casa dizendo: quem que você pensa que você é para sonhar desse jeito? Eu vou dizer, se você quiser dizer aí na sua casa: eu não sei
àqueles que me ouvem, mas eu sou um sonhador, porque os sonhos que eu sonho são sonhos que o eterno Deus poderoso faz brotar no meu coração. Tem uma história para eu escrever, tem uma história para ser escrita. Os anais da história vai ser deixado um legado, um escrito. Um dia passou um rapaz, um homem, um pastor, José Marcelo dos Santos, na cidade de Toledo, e mudou a história e deixou um legado escrito, porque ele não se acovardou, porque ele não fugiu, porque ele não desistiu. Fale isso hoje na tua casa. Eu não vou retroceder, eu não vou desistir. Eu creio que Deus é comigo. Afronta, blasfêmia, desafiando. Essa voz não é agora do inimigo, é Eliabe que humilha Davi. Ele estava dizendo que Davi só serve para cuidar de poucas ovelhas. Essa voz não é verdadeira. Dentro da casa às vezes ouvimos vozes. Eu vou citar algumas frases que talvez não seja a realidade de todas, mas talvez seja a tua realidade. Você é um burro, você não presta, você não aprende nunca, você não vai casar nunca, e se casar não vai ser feliz nunca, você nunca vai dar em nada. Não adianta tentar, porque você vai, se abrir a empresa, vai falir de novo, porque você é incompetente. Vozes de pessoas que eram para te motivar, que era para dizer, vai, Deus é na tua vida. Agora eu faço uma pergunta. Eu faço essa pergunta. Se Davi tivesse dado ouvido a Eliabe, ele parar e dizer, quer saber de uma coisa? Realmente, eu não sou ninguém, eu sou um menino. Aí que vem a diferença entre os guerreiros, entre quem faz e quem fica à margem do caminho, em quem escreve a história, muda o curso da história, e aqueles que se acovardam, porque fulano está dizendo que eu não consigo. Querido, qual é a voz que você está ouvindo? Você está ouvindo a voz dos noticiários? Você liga a televisão, porque na Itália morreu tanto, porque nos Estados Unidos a perspectiva é de mais 100 mil mortos, é porque no Brasil ainda nem começou, é porque no dia 20, do dia 12 ao dia 20, é que vai ser o pico, a catástrofe. A epidemia já não é mais epidemia, é uma pandemia. Não adianta mais acreditar. Não vai a escola, a faculdade, a empresa, o comércio vai falir, a economia vai entrar em recessão. E eu quero dizer para você que eu não estou atrelado à economia terrena, eu não estou atrelado a princípios terrenos, eu estou direcionado por uma voz que vem do trono, eu estou sendo direcionado por uma voz de comando do general dos generais. Eu creio. Até mesmo maridos, cônjuges, que vira para a esposa e diz assim: você só serve para lavar roupa, você só serve para limpar a casa. Não acredita muito não, o pastor está dizendo para você fazer isso, você pegar o ministério. Desiste. Ei, presta atenção aqui, na televisão, no computador, no smartphone, no aplicativo. Eu vim aqui dizer que você pode. Eu vim aqui dizer que você pode. Eu vim aqui dizer que aonde a sua mão não alcançar, a mão de Deus vai alcançar. Eu vim aqui dizer que aonde a sua capacidade humana não resultar, o Senhor enviará os anjos dele. Eu vim aqui dizer que o braço humano não tem capacidade de derrubar um gigante, mas as mãos feridas da cruz do Calvário, ela pode. E Davi não deu ouvido à voz do seu irmão. Quando Davi se apresenta diante de Saul, encerra aqui. Quando Davi se apresenta diante de Saul, Saul olha para ele e diz: tu és menino. Olha, quem que você é? Você não é guerreiro, não tem experiência de guerra. Aí tem pessoas que ficam perdendo tempo. Eu convido o Ministério de Louvor para tomar os seus lugares. Tem pessoas que ficam perdendo tempo, tentando se explicar, ou dando ouvido a esse tipo de voz. Sabe por quê? Existem autoridades
E existem líderes, existem pessoas que a vida deles é construída em fracassos, e os conselhos que eles nos dão são paramentados em medo, em temor. Amedrontados, eles disseminam as histórias dos seus fracassos. Não, a história do povo de Deus é uma história diferente. E então, enquanto Saul diz para Davi: tu não pode enfrentar esse gigante, Davi segue o conselho que nós vamos ouvir muito tempo depois, de Jeremias, dizendo: traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Davi olha e diz assim: eu já matei urso, eu já matei leões, Deus me capacitou para isso. O mesmo Deus vai me capacitar para poder guerrear contra esse circunciso. Enquanto Davi se coloca diante da situação, Golias olha e desdenha: sou porventura um animal para vir comigo com varapás, com pedra? Hoje mesmo eu vou te matar, menino. Aí Davi olha e promulga uma sentença. Essa sentença tem a conotação de: cala a tua boca. Chega. Davi estava falando para Golias: eu estou falando para todas as hostes infernais, eu estou falando para os principados, para as potestades, para as hostes infernais nos lugares espirituais. Chega, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta casa que me ouve, tu não tens mais autoridade sobre essa mulher que chora, sobre esse jovem que procura melhora, uma porta de emprego, sobre esse pai de família que te serve ao Senhor Deus. Tu não tens mais autoridade, ó adversário, fecha a tua boca. E Davi diz: hoje eu te derrubo por terra. Fecha os teus olhos, curva a tua fronte, e você vai orar comigo agora. E você vai dizer da seguinte forma: todas as vozes que não vêm de Deus, cesse, calem agora, porque nesse momento eu quero ouvir o meu Deus falar. E o meu Deus diz que quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. O meu Deus me convida a andar sobre as águas. O meu Deus é o Deus que multiplica pães e peixes. O meu Deus, o teu Deus, é o Deus que transforma água em vinho, que ressuscita mortos, que cura enfermos, que transforma a vida do mais miserável pecador, que entra na batalha e sai vencedor. Então ora comigo dizendo: essa situação para hoje, eu vou tomar uma posição, e a partir de hoje eu quero ter discernimento quando é o inimigo, quando é pessoas carnais que estão querendo me jogar para baixo, quando é pessoas que por não fazerem acham que eu também não posso fazer. Você vai receber da parte de Deus essa ferramenta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, qual é o segredo? Passe tempo com Deus, ore, jejue, leia a palavra, separe tempo de qualidade na presença do Senhor, tenha tempo com Deus, viva uma vida de comunhão com o Senhor, e conheça a voz que vem de Deus, porque essa voz que vem de Deus é uma voz como o barulho de muitas águas, mas em alguns instantes ou em outros momentos é como uma brisa mansa e suave. E quando você ouvir a voz de Deus, lança o teu pão sobre as águas. Acredita, porque Deus é contigo, e esse Deus é muito digno de ser adorado, de ser louvado, de ser engrandecido com o louvor dos nossos lábios. Por isso eu lhe convido: celebramos ao Senhor nessa noite com o fulgor dos nossos lábios e com toda a força dos nossos pulmões, porque Ele é merecedor. Que o Senhor te abençoe, que a mão do Todo-Poderoso esteja sobre a tua vida, que nós tenhamos um tempo de graça, uma semana de vitória, um tempo de bênção, um tempo de intervenção de Deus, e que diga ao fraco: eu sou forte. Fique em paz, e que o Senhor esteja sobre a tua casa. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas
isso. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, pois parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, 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 assim lutamos nossas guerras.